No vídeo de agora a gente vai falar sobre uma nota oficial do Flamengo. O Gerson, enfim, se manifestou sobre a saída do Flamengo. Tem também boletim médico do Flamengo, atualização do Alexandro. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. Vamos para as informações, galera. Antes de mais nada, eu estou gravando esse vídeo após a final da Copa do Mundo de Clubes e o Chelsea, de maneira surpreendente, eu assim considero, eu não esperava o Chelsea campeão em cima do PSG, venceu o PSG por 3-0 e olha, venceu jogando muita bola. E aí fui ver os números do Chelsea aqui, nas últimas 9 partidas, o Chelsea só perdeu um jogo. Adivinha para quem? Para o Flamengo. E eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais. Postagem essa que está dando o que falar para os rivais, né? Para os torcedores que não torcem para o Flamengo. E eu botei assim, só contra o Flamengo que o Chelsea jogou em outra rotação. Nos últimos 9 jogos, o time inglês só jogou sem vontade contra o Flamengo. Não faz o menor sentido essa teoria. Tal como falei da vitória do Botafogo sobre o PSG, que deveria ser muito valorizada, eu falo do triunfo do Fla sobre o Chelsea. O fato de o time inglês ser campeão da Copa do Mundo de Clubes escancara o bom trabalho de Felipe Luiz no comando do rubro-negro na competição. E é isso, gente. Tem que valorizar. O Chelsea jogou sem vontade só contra o Flamengo. Nos últimos 9 jogos, perdeu apenas um e só jogou sem vontade justamente contra o Flamengo. Não, o Flamengo fez parecer isso. O Flamengo jogou muita bola diante do Chelsea. Então, parabéns ao Flamengo por ter vencido o campeão da competição. Prêmio que venceu. Não é isso, gente. É valorizar o trabalho, tal como valoriza o trabalho do Botafogo diante do PSG. O trabalho do Fluminense conseguiu chegar numa semifinal dessa competição e o trabalho do Flamengo, que venceu o Chelsea, que se mostrou uma ótima equipe, inclusive foi campeão da competição em cima do PSG, que era o grande favorito. Falando do Gerson, o Gerson enfim se manifestou sobre a sua saída, uma saída fria, um texto frio, escrito provavelmente pela assessoria de imprensa, duvido que tenha sido ele. Ele disse o seguinte, esse texto aqui é para agradecer por ter tido mais uma oportunidade de realizar meu sonho de ser feliz no clube que escolhi torcer e amar. Clube de Regatas do Flamengo. Dedicação, entrega e comprometimento jamais faltaram. O meu amor, a minha história e o que eu conquistei estarão eternizados. Agradeço todos os companheiros que tive, todas as comissões técnicas e funcionários. O Flamengo pertence a vocês e à nação. Poderia falar sobre o muito que aconteceu, mas essa mensagem é para quem sempre me deu carinho e amor nesse período. Obrigado, Flamengo e nação. Aqui tive as maiores conquistas da minha vida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Gerson, não fala nada não, porque o Flamengo já está cheio de treta aí nos bastidores, mais uma, você vai falar, vai adiantar de quê? Vai ser feliz no Zenit e o torcedor, ele tem o direito de não gostar da sua saída, Gerson, tem o direito. Você renovou em abril com um sorriso amarelo dizendo que ficaria até 2030. 2 meses depois você está indo para o Zenit. Então assim, e a forma como fez, né? A forma como fez. Então, Gerson, você não pode criticar quem te critica. Você tem que respeitar a opinião de todo mundo. Inclusive, eu respeito a sua decisão, Gerson. Você foi profissional, aceitou uma proposta, beleza. Mas o torcedor, ele é passional, ele tem um direito, óbvio, dentro do limite, não passando respeito, como fizeram com sua filha, ele tem o direito de não gostar da sua saída e até mesmo de te criticar. Seja feliz, Gerson, com um contrato de 5 anos no Zenit. Vamos falar agora Departamento Médico do Flamengo. O Flamengo emitiu um comunicado oficial atualizando as situações de Ayrton Lucas e Alexandre. Ayrton Lucas, com uma lesão corto-contusa na perna esquerda, sofrida durante o confronto com o São Paulo no último sábado, o lateral esquerdo Ayrton Lucas receberá alta hospitalar na noite desse domingo. O médico do Flamengo, Dr. Luiz Macedo, avaliou o jogador nesta tarde e constatou que ele encontra-se bem clinicamente e sem dor no local. Após 24 horas de administração de antibiótico intravenoso, ele será liberado para seguir com a medicação via oral em casa. Tá aí. Há quem diga que o Ayrton Lucas deve ficar aí 2 semanas sem jogar. Vamos ver como é que vai ser esse processo dele de recuperação. É uma lesão que é difícil a gente ver, né? Mas acontece, e aconteceu com o Ayrton Lucas, infelizmente. Alexandro, vamos lá. Substituído ainda no primeiro tempo da partida entre Flamengo e São Paulo, o lateral esquerdo Alexandro passou por ressonância magnética nesse domingo. O exame constatou uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento com o departamento médico do clube. Pelo que me relataram no Flamengo, a volta dele vai demorar um pouquinho, tá? Falaram assim, Vini, 1 mês aí pelo menos. Foi o que relataram. Torcer para que não seja nada muito longo. Alexandre é um jogador mais experiente, a gente sabe disso, requer um pouco mais de cuidado nesse processo de recuperação e de retorno aos gramados. Então, vai fazer falta. Para mim, é o melhor lateral esquerdo que o elenco tem.
mas talvez seja uma brecha para o Vinha ser utilizado novamente pelo técnico Felipe Luiz. E por falar em nota oficial, o Flamengo emitiu uma nota oficial para falar sobre especulações no mercado. Coincidentemente ou não, essa nota oficial saiu depois da treta envolvendo Pedro, com o empresário do atacante dizendo que vai buscar proposta para tentar tirar o Pedro do Flamengo. E outra, gente, não adianta você ficar chateado com o empresário. Esse é o trabalho dele. Ele é pago pelo Pedro para fazer isso, trazer propostas, melhorar a vida do Pedro, melhorar os contratos do Pedro. O empresário é pago para isso, tá bom? A nota oficial foi o seguinte: durante o período de janela de transferências, é natural que propostas e sondagens aconteçam com frequência, tanto para a venda quanto para a compra de atletas. Isso, no entanto, não significa que o clube esteja negociando seus jogadores. O Flamengo esclarece que apenas considera negociações que estejam alinhadas com seus interesses esportivos, estratégicos e financeiros, além de levar em conta o desejo de seus atletas. O clube reforça ainda que, nesse momento, não tem interesse, tampouco necessidade de vender jogadores do elenco. Qualquer movimento nesse sentido apenas ocorrerá mediante o pagamento exigido pelo clube, e não por pressão de agentes intermediários. Especulações divulgadas de forma irresponsável, muitas vezes fomentadas por terceiros, apenas desinformam a imprensa, confundem a torcida e geram ruídos desnecessários no ambiente do futebol. O Flamengo segue focado com seus objetivos na temporada, com um elenco valorizado, competitivo e comprometido com a busca por título. Bom, eu busquei entender essa nota oficial porque não cita, fala e não cita exatamente qual especulação estão se referindo. Aí mencionaram, não é algo específico, é no geral mesmo que a gente está vendo muita coisa sendo dita. Depois da situação do Pedro ontem, já falaram que o Pedro pode ir para o Zenit, já falaram que o Wesley está vendido para Roma, citaram a situação do Matheus Gonçalves, mas pelo que eu sei, Matheus Gonçalves, inclusive a primeira proposta do Cruzeiro ao Flamengo por Matheus Gonçalves era o pagamento em 2 parcelas. E aí o BAP, porque foi uma negociação de presidente para presidente entre os dois clubes, o BAP exigiu o pagamento à vista, o Pedrinho, que é o dono lá do Cruzeiro, topou, e agora eles estão nos detalhes finais aí. Os empresários falam que está tudo encaminhado, que nada voltou atrás, não. Então, estão falando foi uma nota falando sobre tudo, sobre especulações em geral no Flamengo. Gente, assim, eu vou dar minha opinião. Eu acharia melhor se a nota citasse qual especulação estão se referindo. Por exemplo, o Wesley pode ser saído, né? Pode ser vendido, não é segredo para ninguém. Mas pelo que eu entendi, é meio que uma resposta no seguinte: não adianta os empresários forçarem, porque o jogador só vai sair se a gente aceitar a proposta. Isso vale não só para o Wesley, para qualquer atleta. Vale para o Matheus Gonçalves, inclusive. Mas sobre o Pedro, galera, nenhuma atualização. Eu continuo com a minha opinião. Assim, eu acho que vai ser uma situação extremamente insustentável para o Pedro no Flamengo. Hoje, arrisco a dizer que a saída é mais provável de acontecer do que a renovação de contrato. Por exemplo, o Pedro tem contrato até 2027, o Flamengo já avisou que não vai renovar. A saída eu acho que está muito mais perto de acontecer. O Nottingham Forest, time da Inglaterra, já tentou o Pedro algumas vezes, levou o Igor Jesus do Botafogo. Se não fosse isso, eu tenho certeza que chegaria uma proposta para ele desse clube inglês. Mas a gente vai acompanhando as cenas dos próximos capítulos, trazendo todas as informações para vocês. Uma apuração que eu estou fazendo, galera. Muita gente me perguntando sobre Richard Rios do Palmeiras, se o Flamengo ainda tem direito a receber algo numa venda dele. É uma situação que tem muitos detalhes. Eu já estou finalizando a apuração e eu vou trazer aqui em um vídeo para vocês, beleza? Tamo junto. Uma ótima semana para todos vocês, de muita paz, muita saúde, que vocês possam realizar todas as metas de vocês para essa semana aí. Vamos para as informações. Antes de mais nada, uma informação de mercado da bola. Eu estou gravando esse vídeo aqui, exatamente 9 horas da noite do dia 12 de julho, ou seja, pós-jogo, pós-entrevista coletiva do Flamengo e pós-jogo do Botafogo contra o Vasco. O Botafogo vencendo por 2-0. E aí, logo que acabou o jogo, eu publiquei uma informação que o Gregor está de saída do Botafogo. Ele está indo para o Al Rayyan, mesmo time do Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo. Atualmente tem Roger Guedes também. E aí o torcedor do Botafogo chateado comigo, porque eu noticiei isso após o jogo, como se fosse culpa minha. Eu não tenho culpa que eu recebi a informação após o jogo. Eu agora vou escolher o horário que eu vou dar a informação, correndo o risco de tomar furo de algum jornalista. Tanto é que o André Renan, jornalista lá de São Paulo, publicou a informação 2 minutos depois de mim. Se eu não publico, eu tomo furo. Faz parte. O torcedor alvinegro que me acompanha aqui, o meu papel é esse. Tal como o papel do Pedro é treinar, ele não faz e o Felipe Luiz está reclamando. Então, o meu papel é informar. Então, não fica chateado não, tá, torcedor do Botafogo? Você tem que ficar chateado, se quiser ficar chateado com alguém, é com o John Textor, que aceitou a proposta. É com o Gregory, que aceitou a proposta. O Vene Casagrande não tem culpa de nada. Meu papel é apenas informar. Minha única preocupação é informar a verdade. E, nesse caso, foi a verdade.
Beleza? Vamos adiante aqui. Boletim de imprensa do Flamengo, uma atualização médica de Ayrton Lucas e Alexandro. Vou começar com Ayrton Lucas, que é uma notícia ok, perto do Ayrton Lucas. Alexandro, o jogador sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, ainda no primeiro tempo de Flamengo 2, São Paulo 0. Será submetido a exame de ressonância magnética nesse domingo, tá? Dia 13. Ayrton Lucas, galera. O lateral Ayrton Lucas sofreu um trauma direto na perna esquerda no jogo contra o São Paulo, resultando em uma lesão corto-contusa de aproximadamente 8 centímetros. Cara, um corte enorme na perna dele de 8 centímetros. O jogador recebeu anestesia local ainda no vestiário, onde o médico do Flamengo, o Dr. Fernando Sasaki, realizou a limpeza e exploração inicial da ferida. Constatada a exposição óssea, foi feito um curativo e, em seguida, o atleta foi encaminhado para exame de raio-x, que descartou fratura na região. Ayrton foi levado ao Hospital Barra d'Or, onde será submetido a um procedimento no centro cirúrgico. O jogador permanecerá internado por no mínimo 48 horas para administração de antibióticos e prevenção de infecções. A notícia é ruim, mas poderia ter sido pior se tivesse sido uma fratura, né? Então, tem um lado bom aí, olhar o copo meio cheio, meio vazio. Vamos sempre olhar o copo meio cheio. Tem um lado bom que não foi uma fratura e que ele se recupere logo, tá bom? Sucesso aí na recuperação para o Ayrton Lucas e tomara que o Alexandro não tenha nenhuma lesão constatada nesse exame que vai acontecer nesse domingo. Agora vamos para a informação principal desse vídeo. Pedro, galera, o que o Felipe Luiz fez ontem foi histórico. Várias declarações pesadas, falando que beirou a ridícula postura do Ayrton Lucas, do Pedro, desculpa, durante os treinamentos, falando que o GPS do Pedro, mostrando os piores índices de todos os atletas, deu uma declaração que ele falou assim, o Pedro não precisa me dar beijo, abraço, nada, ele precisa ser profissional. Chamou o Pedro de antiprofissional. Gente, ele rasgou o Pedro no sentido ruim mesmo, no sentido literal, ele acabou com o Pedro nas palavras. Eu, de fato, esperava até que o Pedro fosse pronunciar, mas até a gravação desse vídeo aqui não teve pronunciamento. E por falar em Pedro, ele estava no Maracanã, acompanhou o jogo lá em um dos camarotes, não foi relacionado, como o próprio Felipe Luiz aqui, eu estou resumindo para vocês, porque foram várias declarações bem pesadas. Algo que eu nunca vi, de verdade, gente. Nem nos piores comportamentos de vários jogadores que eu fiquei sabendo em bastidor. O treinador, quando ia numa entrevista coletiva, sempre amenizava. Eu até entendo amenizar, mas a gente sempre pede aqui para o treinador falar a verdade. E quando ele fala a verdade, eu vou criticar? Eu não vou criticar, mas eu entendo o torcedor que critica a postura do Felipe Luiz por entender que ele está desvalorizando um ativo. Então, eu entendo todos os lados e eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa postura do Felipe Luiz ao chegar na entrevista coletiva e acabar com o Pedro? Ele falou assim de uma forma do Pedro que assim, cara, de fato eu não esperava. Eu fiquei perplexo assistindo ao vivo, fiquei bem surpreso, porém eu já sabia de tudo que estava acontecendo nos bastidores, só que eu não sabia que era esse ponto. E não é a primeira vez que isso acontece, a gente precisa trazer a cronologia aqui. O Pedro teve um problema parecido com esse nos tempos de Fluminense, ele teve um problema com o Rogério Ceni, parecido com esse, ele teve um problema com o Sampaoli, na comissão do Sampaoli, que resultou até em um soco na cara do preparador físico do Sampaoli no Pedro. E eu aqui não estou justificando soco, esquece, gente, soco é errado, agressão física é errada em qualquer momento, nada justifica a agressão, esse ato do preparador Pablo, mas, enfim, teve um problema, e agora com Felipe Luiz, e sendo que Felipe Luiz conhece o Pedro desde os tempos de jogador, porque eles jogaram juntos no Flamengo. E tem uma entrevista do Davi Luiz ao, abre aspas, do GE, dizendo que ele, amigo do Pedro, ele virou para o Pedro e falou, Pedro, se eu fosse treinador não te escalaria, falando da postura do Pedro no dia a dia. Gente, na boa, olha só, o Felipe Luiz não é o primeiro a reclamar da postura do Pedro no dia a dia. O Pedro não tem que ter vaga cativa e eu tenho uma linha de raciocínio. Eu, como chefe, se eu fosse chefe, eu não gosto de gente sem compromisso. Gente descompromissada eu não suporto. Pode ser o melhor profissional do mundo, mas se o cara chega atrasado, se o cara não dá o devido valor ao trabalho, isso é falta de respeito com os demais, gente. O Pedro está faltando respeito com os companheiros dele. Por que o Pedro, treinando desse jeito, da forma que está treinando, ele tem que ser titular e o outro que está dando a vida no treinamento tem que ser reserva?
Vocês acham isso justo? Eu não acho justo, por mais que o Pedro seja craque, por mais que o Pedro te entregue 30 gols. Mas se o Felipe Luiz mantém o Pedro treinando desse jeito no time titular, ele perde o grupo, gente. Se o meu chefe, se eu tenho um chefe, o meu chefe fica dando valor para um cara que, entre aspas, é miguezeiro e não me dá valor que eu dou à vida, eu vou ficar chateado com o meu chefe. O chefe vai perder o grupo. O Felipe Luiz está certo, gente. Eu sei que essa atitude vai desvalorizar o Pedro. Isso é um fato, gente. Isso é um fato. E eu já vou entrando aqui na próxima informação. Assim que acabou a entrevista coletiva do Pedro, eu entrei em contato por telefone com um dos empresários. Na verdade, o principal empresário do Pedro. E ele me garantiu, Venê, eu vou trazer proposta para o Flamengo para tirar o Pedro. Eu vou tentar trazer uma proposta para tirar o Pedro. Sinceramente, eu não vejo uma mudança drástica no Pedro para ele voltar a ficar à disposição. Não vejo. Para mim é o fim da linha do Pedro. De verdade, assim. Eu acho que a chance do Pedro sair hoje é muito maior do que ele ficar. Depois dessa entrevista coletiva, vocês acham que o Pedro deve estar feliz? Duvido, eu duvido. E eu também não vejo o Pedro melhorando o dia a dia dele no treinamento. Nunca foi um cara de treinar muito. Eu trouxe fatos para vocês, velho. Fatos. Goste ou não do Pedro, é um fato. Agora, teve essa entrevista coletiva do Felipe Luiz e tem um empresário do Pedro dizendo que vai trazer proposta para ele sair. De verdade, gente, talvez seja o melhor mesmo. Venha com uma proposta boa, uma proposta que seja vantajosa para o Flamengo. O Flamengo vende, pega o dinheiro e vai atrás de um outro jogador. Até porque existe uma incógnita sobre o Pedro, né? O Pedro vem de uma lesão séria no joelho de LCA. E aí? Será que vai ser sempre esse Pedro? O Felipe Luiz disse, cadê o Pedro antes da lesão? A gente nunca mais viu o Pedro antes da lesão. Então, assim, gente, culpar o Felipe Luiz, eu acho que é mirar o alvo pro lado errado. Se tem que cobrar algo de alguém, é cobrar do Pedro. Comprometimento. Ele ganha para isso e ganha muito bem. Ele está no Flamengo, um dos maiores clubes do mundo. Se ele está fazendo isso, ele está faltando respeito com os companheiros, com o treinador dele e com a torcida. E o Felipe Luiz está certo. Tem uma parte da entrevista coletiva que ele fala, vem cá, e a exposição do treinador? Quando o treinador não coloca o Pedro de titular, o treinador é xingado, mas vocês não sabem o que está acontecendo. E é isso que está acontecendo. É justo com o Felipe Luiz? Eu não acho. Agora, Verê, você tomaria essa atitude que o Felipe Luiz tomou? Acho que não. Eu acho que eu não teria essa coragem, sendo bem sincero. Tanto é que a gente nunca viu o treinador ter tanta coragem assim. Tá todo mundo bem surpreso. Todo mundo mesmo. Jornalistas que acompanham o futebol há muito tempo e eu, que sou um pato novo, que não tenho nem 10 anos de profissão. Eu nunca vi nada parecido. Da forma que o Felipe Luiz fez, nunca vi nada parecido. Mas enfim, essa é a minha opinião, quero a opinião de vocês. Trouxe informação também que o empresário vai trazer proposta e, pelo visto, é o fim da linha do atacante Pedro. A temperatura no ninho do urubu subiu e Pedro resolveu quebrar o silêncio. Na manhã desta segunda-feira, o camisa 9 do Flamengo convocou uma reunião com todo o elenco, longe das câmeras e dos olhares da comissão técnica. O objetivo era um só: abrir o coração, colocar os pingos nos is e mostrar que não está alheio à pressão que vem enfrentando. Após ser detonado publicamente por Felipe Luiz, que chegou a dizer que a postura de Pedro beirou o ridículo, o atacante decidiu falar diretamente com os companheiros. No discurso, admitiu que a semana de treinos foi abaixo do esperado, mas revelou o motivo: o impacto emocional causado pelo vazamento de uma conversa interna em que um dirigente o teria colocado à venda por 15 milhões de euros. Para Pedro, isso foi uma quebra de respeito e confiança, algo que afetou sua motivação e foco. Ainda assim, ele fez questão de afirmar que continua comprometido com o grupo e respeita o trabalho de todos dentro do vestiário. Apesar da sinceridade, Pedro não pediu desculpas formais, mas demonstrou humildade ao reconhecer que a queda de rendimento tem explicações, e não desculpas. Ele garantiu que tem prazer em vestir a camisa do Flamengo, mas que se sentiu atingido por um movimento de bastidores que o enfraqueceu. O tom da conversa foi direto, sem rodeios, e apesar do desconforto evidente, nenhum companheiro respondeu ou rebateu o que foi dito. Foi um momento de desabafo, de descompressão e também de alerta. Pedro quer recuperar espaço, mas exige respeito. A ausência de Felipe Luiz na reunião foi notada, mas compreensível. O técnico já havia sido duro na coletiva pós-jogo contra o São Paulo, deixando claro que, no Flamengo, não há espaço para quem não respeita a cultura de treino, e Pedro, segundo ele, havia rompido essa linha. Nos bastidores, comenta-se que a atitude de Pedro foi bem recebida pela maioria do elenco. A reunião serviu para esfriar ânimos e mostrar que o atacante está disposto a virar a chave. No sábado, mesmo fora dos relacionados, Pedro foi ao Maracanã, esteve no vestiário e demonstrou apoio aos companheiros antes da bola rolar. O gesto foi interpretado como uma tentativa de reaproximação e sinal de que ele ainda quer lutar por espaço.
Na parte da manhã, ele treinou forte, com intensidade acima da média dos últimos dias, algo que chamou a atenção da comissão técnica. A expectativa agora é que o camisa 9 reapareça nos próximos jogos, ainda que, por hora, esteja em segundo plano nas opções de ataque. Resta saber se o gesto de humildade será suficiente para recuperar a confiança total de Filipe Luís. Filipe, aliás, foi firme em sua coletiva. Disse que Pedro precisa querer, que ele mesmo já o protegeu muito, mas que não há mais espaço para falta de entrega. O técnico revelou que o GPS, sistema que mede o desempenho físico, mostrava Pedro como o último em todos os parâmetros da semana. E isso, para ele, é inaceitável em um grupo que se orgulha da intensidade nos treinos. Filipe foi além, disse que não precisa de abraço, de bom dia ou de simpatia. Precisa de profissionalismo, de resultado em campo. Pedro tem, nas palavras do próprio treinador, capacidade de ser solução, não problema. Mas para isso, precisa voltar a ser o Pedro decisivo, determinado, que sonha com seleção e Copa do Mundo. O momento é de reencontro, de autoanálise e principalmente de ação. O episódio reacende o debate sobre a relação entre elenco e diretoria. O vazamento sobre a suposta venda de Pedro caiu como uma bomba no vestiário, gerando desconforto não só no atacante, mas também em outros jogadores, que viram a situação como um risco para o ambiente. Filipe e líderes do elenco chegaram a conversar com Pedro após o episódio, demonstrando apoio, mas também cobrando uma postura mais combativa nos treinos. Desde seu retorno de lesão, Pedro vem lutando por minutos. Foi titular em apenas 8 dos últimos 20 jogos e não balança as redes desde 21 de maio. A falta de sequência incomoda o camisa 9, que vê suas chances de retomar o protagonismo minguarem. Ainda assim, segue com o respaldo de parte do grupo, e agora tenta mostrar que está disposto a dar a volta por cima. A reunião foi o primeiro passo. O próximo será no campo. A bola está com ele. Perguntar ao ChatGPT.